Mandar um abraço para os nossos ouvintes do YouTube, né? E fazer um convite especial nesta noite. Esse convite vai para a igreja também. Queridos, você não vai sair daqui como você entrou. Não, esse amém é de velório, irmãos. Eu estou falando, você não entendeu. Eu estou falando que você não vai sair daqui da forma como você entrou. Deus tem um grande milagre para a tua vida nesta noite. Quantos recebe isso? Amém? Hoje é a noite do improvável. Quantas pessoas estão precisando de algo improvável aqui? Algo que as coisas naturais não resolvem mais. Uma pessoa, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais alguém, 10, 11. Então eu estou bem hoje. Então é para você que eu vou falar. Eu estou muito feliz porque a abertura desse culto com o pastor Diogo já foi uma palavra profética, né? Foi um louvor profético. E eu de 2 anos para cá, irmãos, eu tenho ministrado em todo lugar que eu vou, nos lares, em outra igreja aqui, uma palavra profética. Porque eu fui pastor há mais de 40 anos, ou 40 anos. E há 2 anos eu fui ungido profeta. Alguém sabia disso? Alguém sabia disso, irmãos? O Mário sabia disso. O Mário trouxe um profeta da Argentina lá para o altar do Palácio das Laranjeiras. Se lembra disso, pastor Mário? O profeta Rony. E lá no altar do palácio, eu fui ungido profeta. E depois desse dia, irmãos, Deus mudou a minha vida. E as pessoas perguntam, pastor, por que o senhor fala muito de profeta? Porque as minhas palavras do WhatsApp, do Facebook, é só profecia. E eu tenho uma palavra profética para você nesta noite. Quantos querem receber uma palavra profética? Hoje, irmãos, eu quero falar para você uma coisa muito do meu coração. Porque no último domingo que eu preguei aqui, uma porção de pessoas, foi muitas mesmo, terminou o culto, aqui, desde aqui do primeiro banco até lá atrás, pastor, essa palavra foi para mim. Poxa, pastor, saí de casa com uma posição, estou saindo com outra. Eu quero falar para você, irmãos, que em nome de Jesus, o improvável na tua vida vai acontecer nessa noite. Quero dizer para o pastor Mário também, que está preocupado com as finanças. Essa é a semana do improvável, Mário. Deus vai fazer muita coisa essa semana, irmãos. Amém? E eu quero abrir, que você abra comigo no livro de Juízes. Juízes, no livro dos Juízes, eu vou falar sobre Gideão. Gideão, todo mundo conhece a história de Gideão, não conhece? Gideão foi aquele homem que venceu com 300 homens, milhares de pessoas do povo de Israel. E eu trago para você nesta noite, irmãos, com o que você tem, algo que parece improvável, é o que vai acontecer o teu milagre. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, o que você tem hoje é que vai fazer a operação no teu milagre. Improvável, irmãos, é você ter 20 mil reais para comprar uma casa de 200. Isso é improvável. Quantos estão querendo comprar uma casa aqui? Deus vai te dar casa. Mas você não pode contar com o dinheiro que vai vir do empresário tal, não. É o que você tem que Deus vai prover para que aconteça o milagre. Amém? Vamos abrir aqui, irmão, no livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 1. Eu vou dividir essa palavra em alguns princípios. E no versículo 1 diz assim, olha, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, deixa eu parar aqui para falar o seguinte. Tem muita gente, irmãos, que tem falado comigo, e depois da conversa a gente descobre que o que você está passando é um reflexo do passado. Talvez seja algum erro. Não estou aqui condenando, nem acusando, nem apontando. Estou dizendo o seguinte, às vezes você está lutando, e a Bíblia, ela mostra claramente que o pessoal de Israel, o povo de Israel passou 7 anos oprimido
por causa de um passado. Fizeram, repete comigo assim, ó, fizeram o que era mal perante o Senhor. Talvez você esteja ouvindo essa palavra e está dizendo, puxa vida, no passado eu fiz isso. Eu estou pagando alguma coisa hoje, estou sofrendo, às vezes no casamento. Essa semana mesmo eu atendi uma senhora que ela disse, pastor, o meu casamento foi por água abaixo. Mas sabe o que aconteceu, pastor? Sabe o que eu descobri? Que quando eu era jovem, eu fui aconselhado pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu pastor, para não casar com aquele homem. E às vezes, irmãos, por causa de um erro, de uma desobediência do passado, nós começamos a pagar um preço caro. Que não é sobre isso mais que eu vou falar, mas eu só quero dizer para você que tem coisas, irmãos, que é consequência de um passado e Deus vai consertar hoje. Não ouvi amém, irmãos? Amém. No versículo 6, a palavra de Deus diz assim, olha, e assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta e disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que eu vos enviei. Aí, depois eu volto aqui, mas no versículo 11, irmãos, diz assim, olha, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita, e Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Primeira palavra desta noite, irmãos. Primeira área improvável que quero falar nesta noite. Gedeão estava malhando o trigo no lagar. Todo mundo já pregou sobre isso, mas eu queria só falar um detalhe aqui. É o primeiro improvável dessa palavra. Deus está, irmão, chamando você nesta noite, na hora da crise, ter uma solução. Crente tem crise, irmãos? Tem. Mas todo crente que tem crise, irmãos, é porque tem uma promessa. Amém? Quando tem uma promessa aqui, Deus vai honrar a tua promessa. Amém? O que Deus quer começar a falar nesta noite, irmãos, é o seguinte, é que lá no mundo a gente sempre fala assim, olha, quem não tem cão, caça com... Quem não tem cão, caça com... Então, você saber, irmão, sair de uma situação difícil no tempo da crise. O Mário estava falando agora aqui uma coisa, o pastor Mário estava falando uma coisa interessante. A nossa igreja está... Parabéns para você que veio. Fala para o irmão que está ao teu lado, parabéns. Você é uma bênção. Mas a nossa igreja não podia estar lotada hoje? Irmãos, a Covid acabou, propriamente. Então as pessoas não estão aqui, não vieram por causa da Covid. Nem todo mundo está gripado, nem todo mundo está com febre. Mas a verdade, irmãos, é que muitas pessoas encontram uma desculpa para não estar na igreja, para não ser abençoado. E aqui você vê que Gedeão, enquanto o povo estava sendo ameaçado, o povo estava sendo escarnecido, o povo estava sendo roubado, a Bíblia diz que havia tanta opressão dos midianitas que eles fizeram umas covas para se esconder. Então, quantas pessoas, irmãos, estão se escondendo na hora da crise? Pastor, eu queria ir na igreja, mas, puxa vida, estava com tanta dificuldade, tanta pressão. Isso é esconder, irmãos. E é no momento maior da tua crise, irmãos, é que você tem que estar na casa de Deus. Quantos concordam com isso, irmãos? Então, Gedeão, ele no momento da crise, ele usa o improvável, malhar o trigo, porque o trigo se malha na eira. Há um processo de malhar, para você malhar trigo. Mas não tinha eira, não tinha nem espaço. O povo estava tão escondido que Gedeão encontrou uma solução. Irmãos, esta noite, olha para mim. Esta noite,
Deus vai encontrar uma solução para a tua crise. Olha aqui, tem pessoas nessa noite que estão precisando de um grande milagre. Presta atenção no que eu vou te falar, irmãos. Você não está entendendo. Tem pessoas aqui nessa noite, entraram aqui precisando de um grande milagre, mas um grande milagre. E se você crer, irmãos, você vai sair com esse milagre. Você recebe isso, irmãos? E aí, irmãos, Deus chama Gideão. Naquela crise, irmãos, quando Deus olha lá para baixo e vê um jovem, ao invés de estar escondido como os outros na cova, ao invés de estar murmurando, estar reclamando, estava trabalhando. Irmãos, Deus ama quem trabalha. Fala para o teu irmão assim, Deus ama quem trabalha. Se você olhar na Bíblia, irmãos, todos os homens de Deus chamados estavam trabalhando. Todos. Ninguém estava na malandragem. E aí Deus chama Gedeão. Ele chama Gedeão e diz, olha Gedeão, eu te escolhi para você libertar o povo de Israel. Eu quero trazer, irmãos, a primeira palavra profética para você nesta noite. Deus escolheu você para libertar pessoas que você sabe que eu estou falando, daquela situação que ela está vivendo. Hoje, irmãos, a palavra é dupla. Uma é para você e uma é para a pessoa que está precisando de um milagre. Há pessoas, irmãos, na tua família, ao teu redor, que está precisando de um milagre, não tem? Deus vai usar você. Fala para o teu irmão que está ao teu lado, Deus vai te usar. Eu quero... Domingo aconteceu um grande milagre aqui na igreja. Vários milagres, mas um eu acompanhei. Meu cunhado. Quantos viram meu cunhado aqui? Meu cunhado, irmão, não vou contar a história dele não, porque você chora. Mas através da Ana, da oração dela, do trabalho dela, do sofrimento dela, aquele homem chegou na igreja domingo. Foi o primeiro milagre na vida daquela família. Você sabe, o milagre foi tão, irmãos, olha, o milagre foi tão, que eu fiquei com a minha sogra 19 dias lá em casa. Olha que milagre. Foi, não foi, Ana? Você não entendeu. Segunda, viu que bonito, né? Eu falei para o pastor, não dá para botar um mais bonito ali, não? Ele falou, não, isso não é milagre, não. Segundo improvável, irmãos, olha só, versículo 15, no versículo 14, então virou o Senhor para Gideão e disse, vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu. Olha o que Gideão respondeu, no versículo 15, e ele disse, ai Senhor meu, como livrarei Israel? Olha só, irmão, presta atenção, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Olha só, irmãos, se você olhar direitinho, hoje é a sexta palavra que eu prego em seguida, sobre pessoas improváveis. Falei sobre Esther, falei sobre a Ana, falei sobre Agar, e olha só, queridos, presta atenção no que eu vou te dizer. É você que parece que se sente inútil, parece que você não serve para nada, talvez alguém tenha dito para você, você não vale nada, você não vai ser nada, é você que Deus vai usar. É aquelas pessoas que o mundo nos considera inútil. Mais uma vez você vê, Gideão, irmãos, ele era o mais pobre, a família da terra, da cidade, a dele era mais pobre, e não vou falar sobre isso agora não, mas Gideão se tornou o maior juiz de Israel, um pobretão,
O menor da casa do pai era um Davi na vida, lá no tempo de ser ungido rei. Era o que estava trabalhando, um pobretão, que aliás até parece mais ou menos. Davi estava trabalhando lá, escondido lá, e Gedeão estava trabalhando também. E ele se considerava o menor e o mais pobre. Eu quero, irmãos, nessa noite falar para você que você tem valor. Fala para o meu irmão, você tem valor. Você não é aquilo que as pessoas estão dizendo, não. Você não é aquilo, irmãos, que a tua família diz, não. Eu tenho 7 irmãos, todos vivos. Eu era o pior filho. Eu fui considerado ovelha negra. Eu fugi de casa. Eu fui preso. Eu fiz muitas coisas erradas. Mas eu sou pastor hoje. Quem não pode mudar? Mas todas as vezes, irmãos, que eu converso com a minha família, e eu quero chamar a atenção de uma situação na minha família, alguém da minha família fala, mas Davi, mas você não se lembra que você fez isso? Não é assim, irmãos? As pessoas não estão sempre lembrando do nosso passado. Gideão, irmãos, ele era assim. Ele era o mais pobre da cidade e ele era o menor da casa do pai. Eu quero que você saiba, irmãos, que é com o improvável que Deus trabalha. Fala para o teu irmão, meu irmão, é com o improvável que Deus trabalha. Aleluia. E aí, Gideão foi chamado para livrar o povo de Israel. Tem pessoas nessa noite, irmãos, que Deus vai usar poderosamente para libertar pessoas. Ontem eu recebi um telefonema, irmãos, do Diogo. Não esse Diogo não, Diogo, esposa, Carol, vamos casá-lo agora. Estamos arrumando a papelada dele todinho. E ele disse, pastor, a minha prima está endemoniada, está com problemas assim. Eu queria saber se o senhor podia fazer uma oração por ela. Eu falei, posso. Eu posso passar o zap dela para o senhor? Posso. Onde que ela mora, Diogo? Paraíba. Aí liguei lá para ela, Liliane, mas chama Lili. Lili aqui é o pastor. Ela começou a chorar. Irmão, quando estava orando no meio da oração, o demônio pegou ela. E eu comecei a pensar, irmãos, quando eu estava orando por ela, eu estava pensando nessa palavra. Deus vai usar você para libertar pessoas, irmão, cativas. Amém? Você quer isso, irmãos? Quantos são prontos para isso? Deus vai... Fala para o teu irmão que está ao teu lado, mas fala mesmo. Deus vai te usar para libertar pessoas cativas. Aleluia. E aí, começou a batalha de Gideão. Então aí nós temos, irmãos, duas áreas improváveis. A área improvável de Gideão estar malhando trigo e a área improvável de Gideão ser um pior, o mais pobre. Primeiro chamamento de Deus depois de que mandou para livrar Israel. Primeiro. Gideão, versículo 25. 6:25. Naquela mesma noite, disse o Senhor. Escuta essa, irmãos. Naquela mesma noite, disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de quem? Aleluia, irmãos. Quando eu paro para nesse texto aqui, eu fico impressionado. Ô tarefa difícil, irmãos. Ô tarefa difícil. Você começar a obra de Deus, irmãos,
começando pela casa. Deus está falando nesta noite, irmãos. Escuta só. Arruma a tua casa. Fala para o teu irmão, arruma a tua casa. Às vezes, irmão, nós estamos na igreja, não estou dizendo que seja o caso, mas eu tenho acompanhado muitas pessoas. Na igreja é uma bênção, mas em casa é uma desgraça. É ou não é, irmão? Conhece alguém assim? Eu me lembro de uma esposa de um pastor. O pastor estava pregando, ela chega na igreja com colchão. Conhece essa? Conhece? Conhece essa? A esposa chega na igreja com colchão, aqui no altar, e o presbítero pergunta: o que é isso, irmão? Não, eu vou morar aqui, porque aqui meu marido é uma bênção. Abraça todo mundo, beija todo mundo, Pai do Senhor para todo mundo, mas lá em casa até o cachorro corre dele. Queridos, se você quer ver a obra de Deus perfeita, seja na tua casa, aonde você é, em qualquer lugar. Tenha dentro de casa um bom exemplo. Tenha os teus vizinhos. Como é que teus vizinhos te chamam lá? Olha lá, um abençoado. Olha lá. Quando há problema na tua rua, lá, é na tua casa que eles batem para pedir oração, primeira coisa que Deus falou para Gedeão: conserta a tua casa. Quebra o altar do teu pai. Deixa eu falar um pouquinho sobre o altar de casa, irmãos. Eu tenho visto isso acontecer, porque aconteceu agora não, aconteceu algum tempo atrás, quando eu perguntei a uma irmã da igreja, por que o filho dela não estava na igreja? O filho, a filha não teve. Botei de castigo, pastor. Fez umas coisas erradas lá, botei de castigo lá, vai ficar 1 mês sem vir à igreja. Eu falei: onde que ele está? Deixei lá no computador lá. Engraçado, tirou a igreja, mas não tirou o computador. Existem altares, irmão, que precisam ser derrubados na nossa casa. Amém ou não amém? A televisão, às vezes o castigo é na igreja. Não, você não vai mais na igreja. Você não... Eu estava falando foi para Ana. A mãe foi levar a criança na escola esses dias. Irmãos, a criança não tinha mais de 3 anos. Ainda tipo jardim de infância, vinha carregando uma mochilinha, aquela de correndo. E parou lá, a mãe chamou a atenção dele. Ele deu 3 chutes, irmão, na perna da mãe e jogou a mochila em cima da mãe. 3 anos. Essas coisas, irmão, não estou ensinando como você cuidar da tua casa, não, mas essas coisas que a gente precisa cuidar para ser exemplo para o futuro. Eu sempre contei isso, mas eu fui fazer um culto no lar, e terminou o culto, nos levou lá nos fundos, na área, para um lanche, e veio a criança do futebol, correndo, entrou na geladeira, abriu a geladeira, pegou a garrafa no gargalo. É falta de coração isso, irmãos? É, né? Aí a mãe... Eu esqueci o nome do garoto, acho Pedrinho. Ô Pedrinho, não foi Pedrinho não, mas foi o nome. Vamos lá assistir Pedrinho. Ô Pedrinho, pastor está aí, você está vendo não? Ô mãe, a senhora faz também? Irmãos, vamos consertar nossa casa para a gente não passar vergonha no futuro. Amém ou não amém? Vou terminar já, mas... eu vou orar hoje, irmãos, porque vai ter milagre nesta noite. Amém? Vamos, irmãos, falar sobre mais um improvável. No capítulo 7 do livro de Juízes, diz assim, olha, versículo 2: disse o Senhor a Gedeão: é demais o povo que está contigo para entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa
de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Deixa eu dar uma paradinha aqui para falar, irmãos, sobre números. Sobre números. Gideão tinha 32.000. Gideão tinha 32.000 homens. Irmãos, no reino de Deus, um é maior do que 1.000. Sabia disso? Quem sabia disso? No reino de Deus, na matemática do céu, um é mais do que 1.000. O Mário estava pregando aqui domingo, falando sobre o rei que chegou na cidade e só tinham poucos homens, e o servo disse: não vai dar, vão perder essa guerra. Não foi isso? Então agora nós vemos um caso aqui, irmãos. Um homem com 32.000 para guerrear contra o exército mais numeroso, e Deus fala: só vai 300. Deus é maluco? Não, irmãos. O reino de Deus é assim. Deus usa, irmãos, as coisas humildes para mostrar a glória dele. Deus mesmo falou: olha, eu vou mostrar a esse povo que quem está na frente sou eu. Irmãos, eu quero falar para você, Deus vai mostrar à tua família que quem está na frente da tua vida é Deus. Há pessoas aqui, irmãos, que estão lutando dentro de casa, estão lutando com família, por causa de situações, e eles vão ver, irmãos, através da tua vida, através da tua vitória, a glória de Deus. Aleluia. Então aqui, você vê, mais improvável, irmãos, com 300 homens, Gideão ganha uma guerra. Eu quero mostrar para você nesta noite que o nosso Deus, irmãos, ele adora o improvável, ele adora trabalhar com o improvável. Sabe por quê, pastor? Porque o improvável mostra fé. O improvável, quando alguém fala: olha, eu vou trazer uma palavra profética aqui para o meu filho. Mário, vai acontecer um improvável na tua semana no recreio. Olha para mim, escuta essa, igreja, essa semana vai acontecer uma coisa improvável. Lá já é um lugar de milagre, mas a coisa que não está escrito, vamos dizer, no gibi. Não está escrito na história. E para você que está ouvindo essa palavra, Deus vai fazer o improvável. Tem pessoas aqui com situações que só o improvável do improvável vai mudar. E olha, irmãos, eu estou pregando aqui, na mesma história de Gideão, o improvável, do improvável, do improvável. 3 improváveis da mesma história. O improvável do lagar, malhar trigo no lagar. O improvável de ele ser o menor da casa do pai, do mais pobre, e agora o improvável, com 300 homens, irmãos, ele vencer uma guerra de mais de 200.000 homens. E ele tinha 32.000. Eu não sei quanto é que você tem no banco não, irmãos. Eu não sei quanto é que você tem reservado. Mas não conte com recursos humanos para a tua vitória. Não conte, irmão, olha para mim, não conte com recursos humanos. Eu me lembro de um caso, quero que o Mário ouça essa aí, porque ele está numa guerra lá, Guerra Santa. Nós estamos sentados aqui mais ou menos, não era aqui, mas um lugar para comprar uma propriedade. Reunimos uma porção de homens e eu expus aí ao grupo o valor que era altíssimo da compra daquela propriedade. E levantou um homem, faleceu até o Luiz, da Marilene. Ele disse: Senhor, manda muito empresário para essa igreja, para a gente comprar essa propriedade. Tem muita gente, irmãos, contando com muitos empresários,
Mas sabe quem vai mudar a nossa história, irmãos? Sabe quem vai fazer a tua vida mudar? Não é o dinheiro, é a tua fé no Senhor. O tamanho da tua fé vai ser o tamanho da tua vitória. Amém? Eu quero terminar essa palavra para você, para dizer para você que, repetindo a palavra do pastor Diogo ao abrir o louvor, você não vai sair daqui diferente, igual como você entrou. Há pessoas nessa noite que estão precisando de algo sobrenatural. Eu vou orar por você. Se você quiser colocar a tua fé no Senhor, eu quero convidar você a sair do seu lugar, usar a tua fé e vir para aqui para frente. Mas não vou demorar em apelo, não, irmão. Não vou ficar aqui orando para você. Se você quer ver alguma coisa acontecer, se você creu nessa palavra e você está precisando do sobrenatural, do improvável, pode levantar, que o milagre vai acontecer. Pode levantar. Irmãos, eu creio em nome de Jesus que você, de maneira nenhuma, se você crer, tu vai sair daqui